E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando um pouquinho sobre trigonometria. Só que nos outros vídeos a gente falou de trigonometria no triângulo retângulo, falamos de círculo trigonométrico. Agora a gente vai expandir um pouco isso para outros triângulos, triângulos que não são retângulos. E existem duas fórmulas, duas leis que ajudam a gente a resolver problemas com triângulos que não são retângulos. É a lei dos senos e a lei dos cossenos. Nesse vídeo a gente vai ver a lei dos senos e no outro vídeo a gente vai ver a lei dos cossenos. São leis simples, fáceis de aplicar, fáceis de ver quando tem que aplicar, mas que é importante a gente aprender. Então tem que prestar bastante atenção, beleza? A gente vai ver a lei dos senos e fazer dois exercícios nesse vídeo. Vamos lá? Então, o que é a lei dos senos? Imagina que você tem um triângulo onde você saiba os lados e os ângulos. Repara, eu sempre tenho um ângulo, quando é triângulo, o ângulo está sempre oposto a um lado. Ó. O ângulo A está oposto ao lado A, o ângulo B está oposto ao lado B, está sempre do outro lado, certo? Sempre oposto, e o C também. A lei dos senos ela vai usar essa relação entre lado e ângulo oposto. Se você voltar lá no vídeo de círculo trigonométrico, você vai ver que à medida que o ângulo aumenta de 0 até 90, o ângulo vai aumentando também, o seno do ângulo, né? Então, existe uma proporção forçada aí. Vamos forçar uma proporção entre lado e ângulo. Quanto maior o lado, maior o ângulo. E quanto maior o ângulo, maior o seno. Então, a gente vai puxar essa questão entre lado e seno. E se tem proporção, eu posso fazer uma regra de 3. Então, a lei dos senos ela é uma regra de 3. Ó. Ela diz o seguinte: cada lado está para o seno do ângulo oposto, assim como o segundo lado para o seno do ângulo oposto, terceiro lado para o seno do ângulo oposto, está para 2R. Se eu dividir o lado pelo seno do ângulo oposto, isso vai dar 2R. Mas quem é esse R? É o raio da circunferência circunscrita. Beleza? Circunferência circunscrita é aquela circunferência escrita por fora, lembra? Circunscrita, escrita por fora. Então, o raio dessa circunferência, o dobro dele, vai ser o A dividido pelo seno do ângulo verde, ou o B dividido pelo seno do ângulo azul, ou o C dividido pelo seno do ângulo vermelho. Ok? Então, lembra, eu vou usar essa fórmula toda, Antônio? Vou usar essa fórmula toda aqui? Não. Você pode usar essa lei dos senos de duas formas. Primeiro, usando duas frações e fazendo a regra de 3. Segundo, usando uma fração igual a 2R. Depende do que o problema te apresentar. Se o problema te der a circunferência circunscrita, você vai usar essa parte do 2R. Se for só o triângulo, você vai usar duas frações, igualar e fazer regra de 3. Então, dois lados, dois ângulos basta para eu poder fazer a lei dos senos. Ok? Vamos fazer, então, os dois exercícios? Olha aí. A prefeitura de certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos A e B localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C, distante 200 metros do ponto A, e na mesma margem do rio onde se encontra o ponto A. Então, à medida que eu vou lendo, ou você vai lendo também, né, o problema, já vai olhando para a figura e vendo aí. Ó. O ponto C está distante 200 metros de A, você quer calcular a distância de A a B, ele falou, né, medir a distância entre dois pontos, então eu vou querer esse cara aqui, vou chamar ele de X, e esse cara aqui que eu vou querer, né?
Usando um teodolito, muito empregado em trabalhos topográficos, o topógrafo observou que os ângulos BCA e CAB mediam, respectivamente, 30 e 105 graus. Também já está escrito aqui na figura. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é... Bom, a gente já tinha percebido que ele ia querer isso aqui, né? Então, pensa comigo, olha, eu estou trabalhando no triângulo, eu quero um lado e sei o outro, então eu tenho dois lados. E eu sei dois ângulos. Tá vendo lá, ó? Dois lados, dois ângulos, vou aplicar a lei dos senos. Então, preciso saber o lado e o ângulo oposto a esse lado. Para montar a fração, eu vou usar essa parte aqui da minha formulazinha, da minha lei dos senos. Beleza? Quem está oposto ao x? Quem é o ângulo que está oposto ao x? Olha, oposto ao x é o 30. Então, vai ficar x sobre seno de 30. E o 200? Quem está oposto ao 200? É esse ângulo aqui, ó, que a gente não sabe o nome. Não sabe quem é esse ângulo. Você sabe quem é esse ângulo? Vamos pensar. Ah, é o 105? Não, o 105 não está oposto ao 200. Então, pensa comigo. Quem é esse terceiro ângulo? Quando a gente tem dois ângulos do triângulo, a gente acaba não tendo o terceiro também? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, pensa comigo. 30 mais 105, 135. Para chegar a 180, 45. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus. Então, vai ficar x sobre seno de 30 é igual a 200 sobre seno de 45. Seno de 30, dá uma olhadinha naquele vídeo lá daquela construção da tabela dos ângulos notáveis. Vou deixar todos esses vídeos que eu estou falando aqui na descrição do canal, os links dele, tá? Para você poder acompanhar. Então, x sobre meio, seno de 30 é meio, é igual a 200 sobre raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vou multiplicar cruzado, normal. Posso multiplicar aqui, né? Vai ficar x vezes raiz de 2 sobre 2. E 200 vezes meio. Mas eu posso facilitar minha vida aqui, né? Repara, os denominadores não são frações em que o denominador dessa fração é o 2? Como o 2 está fazendo a mesma função dos dois lados do sinal de igual, eu posso cortar esses caras. Beleza? Então, vai ficar x sobre 1, 200 sobre raiz de 2. X dividido por 1, x. 200 dividido por raiz de 2. Quando você tem uma raiz embaixo, a gente pode fazer uma coisa chamada... Na verdade, a gente deve fazer uma coisa chamada racionalização. O que é racionalizar? É multiplicar pela própria raiz embaixo. Então, vou multiplicar por raiz de 2 aqui. E em cima. Porque assim a gente não altera a fração, porque a gente está multiplicando pelo mesmo número embaixo e em cima, e tira a raiz do denominador. 200 vezes raiz de 2 é 200 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz com raiz você pode multiplicar, é raiz de 4. E quem é a raiz quadrada do 4? 2. Então, a raiz some. Então, vai ficar 200 raiz de 2 sobre 2. E agora você pode dividir 200 por 2, 100 raiz de 2. Resposta certa, a letra D, de demasiadamente fácil. Beleza? Último exercício do vídeo. Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a seguir. Então, olha só.
Eu tenho um triângulo dentro da circunferência. A circunferência está circunscrita. Opa, lei dos senos de novo. Os segmentos AB, BC e CA simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo que AB mede 80 metros. AB mede 80 metros. Vou colocar isso aqui, ó, 80. De acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida R... Opa, ele quer o raio, olha. Então, quando eu olho para a lei dos senos, eu vou usar o quê? Vou usar essa parte aqui da forma. Oi? Lado sobre seno do ângulo oposto é igual a 2R. Então, 80 sobre seno de 60 é igual a 2R. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aqui é bom multiplicar cruzando, né? Vou cruzar aqui, ó. 80 vai ser 2R vezes raiz de 3 sobre 2. Tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Corta. Corta. E aqui ficou R vezes raiz de 3. Como você quer saber a medida do R, o raiz de 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. R sobre 80. R é igual a 80 sobre raiz de 3. Racionalização de novo, ó. Toda vez que tiver raiz embaixo, vai racionalizar. Então, vai ficar 80 raiz de 3 sobre 3. Tem essa resposta? Claro que tem. Letra B, de bastante fácil. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Pode ir lá pegar os exercícios e continuar estudando. Ok? Tchau, tchau.